Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Hoje eu trouxe para nossa reflexão um tema que é Deus. Essa pergunta, que é Deus, é a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos e que está no Livro dos Espíritos. Será, irmãos, que é possível compreender Deus no grau evolutivo que nós estamos? Compreender todas as nuances da divindade? Para a gente buscar como resposta para a dificuldade desta pergunta que eu fiz, eu vou te colocar dois desafios. Primeiro é o seguinte: como é que você faria para explicar para um cego de nascença as 7 cores do arco-íris? Explique para um cego, uma pessoa que nasceu cega, as 7 cores do arco-íris. Como é que você faria? Ou um segundo desafio: ensine para uma criança de 3 anos. Ensine uma criança de 3 anos como se faz um transplante de coração. Como é que você faria? Nós, ainda no grau evolutivo que nós estamos, nós somos como crianças. Nós ainda não adquirimos conhecimento e não temos também a inteligência para compreender Deus em toda a sua magnitude. Assim, nós vamos entender por que quando Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos sobre Deus, as respostas são vagas. A gente percebe que eles não aprofundam. Porque eles também, devido à nossa limitação no estágio de desenvolvimento espiritual infantil que nós estamos, para os espíritos superiores, eles também não conseguiriam nos fazer entender que é Deus. Limitam-se a dar como resposta para a pergunta: Deus é inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Mas, amigos, mesmo um cego, uma pessoa que nasceu cega, ou uma criança de 3 anos, faria alguma ideia que seja imperfeita do que seria um arco-íris ou do que seria um transplante de coração. Concorda? Tentaria, coisas passariam talvez pela imaginação nessas duas situações. Assim, nós podemos ter algumas noções sobre Deus conhecendo os seus atributos, as suas qualidades. Vamos tentar, nesse nosso encontro, refletir um pouco sobre isto, então. Conhecendo um pouco mais de Deus, sobre as suas qualidades, analisando algumas das suas qualidades. Irmãos, Deus é justo? Deus é justo? É? Talvez, amigos, uma das provas dessa justiça divina seja a reencarnação. A reencarnação. Porque se nós admitirmos
que só tem uma chance, se nós admitirmos que todos nós só temos uma única vida, uma única possibilidade para nos melhorar, fica difícil de entender esse amor de Deus por todos. Porque se só existe uma chance, só existe uma vida, vamos dizer assim, por que que você nasceu numa família rica, eu nasci numa família pobre, e nós passamos por situações, dificuldades materiais diferentes? Por que que você nasceu com um corpo saudável? Eu nasci com um corpo com defeitos, com anomalia, já com doenças? Se Deus nos ama da mesma maneira, e só tem uma única chance, uma única vida para nós tentarmos. Fica difícil, irmão, entender esse amor de Deus por todos. De entender que Deus não dá preferência para alguns dos seus filhos em relação a outros. Como fechar essa equação se a gente pensar que só tem uma única chance? Cadê essa justiça? Cadê essa igualdade do amor de Deus por todos? Segundo, irmão, que se existem várias oportunidades, nós nos desfazemos da matéria, mas o nosso espírito continua. E ele pode retornar em sucessivas reencarnações para continuar a sua evolução, as suas lições, os seus aprendizados. Me mostra que Deus me dá quantas chances eu precisar para aprender as lições. Amigo, você que é pai, amiga, você que é mãe, quantas oportunidades você daria para os seus filhos aprenderem? Quantas? Uma única? Você como pai, você como mãe, condenaria seu filho ao sofrimento eterno porque ele foi desobediente ou pelos erros que ele cometeu? Se nós como pais que somos imperfeitos perto de Deus, muito, que trataríamos os nossos filhos, dando outras oportunidades, dando chances dele aprender, dele crescer, imagine Deus, condenaria o seu filho por uma única vida equivocada? Se a gente pensar assim, nesse atributo, considerando que só tem uma única oportunidade, é tudo ou nada, nós nos colocamos nesse pensamento em qualidades superiores até ao Deus que eu estou imaginando. Não fecha a equação. Não fecha a equação do amor. Não fecha a equação desse Deus que ama todos. Agora, se nós imaginarmos que nós estamos num processo de aprendizagem em sucessivas reencarnações e que Deus me dará a oportunidade de encontrar as lições que eu preciso aprender, a equação se fecha. Porque se ontem eu fui uma pessoa rica, avarenta, que usei o dinheiro para o mal, meu Deus me dá a oportunidade, não como castigo, porque Deus não castiga ninguém, mas oportunidade de aprender uma nova lição, que numa próxima reencarnação eu possa vir com uma vida mais simples, materialmente falando, para valorizar o benefício do trabalho honesto, para perceber que na minha falta, como é bom eu ter recebido a ajuda de outras pessoas. Se ontem numa outra reencarnação fui uma pessoa que só pensava no meu próprio visual, egoísta, vaidosa,
Deus me dá a oportunidade não como castigo, mas como momento de reflexão de uma nova vestimenta não tão bela, para que eu possa valorizar também as qualidades da alma. Se hoje eu não consigo mais trabalhar com as ferramentas que o nosso planeta está dispondo, serei, por bondade divina, reposicionada em outro planeta mais inferior, para que eu possa trabalhar com ferramentas mais simples, à minha altura, no grau de evolução que eu estou, e possa continuar aprendendo. Essa é justiça divina. Ele dá a cada um dos seus filhos todas as oportunidades, mas segundo o grau de adiantamento, de evolução de cada aluno. A justiça divina é a mais perfeita, pois ela não pune, ela não castiga, ela não condena, ela corrige, ela reeduca o espírito. Dá a oportunidade daquele espírito passar por situações aonde ele possa sentir a necessidade de mudança, de evolução. Deus é justo. E um dos exemplos da justiça está na reencarnação. Irmãos, Deus é misericordioso? Com certeza. Um outro exemplo dessa misericórdia, além de nos dar todas as oportunidades que nós precisamos, é o esquecimento durante as reencarnações. Quando nós reencarnamos novamente numa nova vestimenta, num novo corpo, nós esquecemos, um véu é colocado de esquecimento por tudo que nós vivemos. Por que isso é misericórdia divina, compaixão para conosco, irmãos? Imagina como seria possível conviver com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com os meus filhos, com meu marido, nesta reencarnação, sabendo que ele, em uma outra vida, foi o meu assassino, o estuprador, o inimigo de guerra. Como é que daria? A mãe que amamenta o bebezinho no colo, permitir que aquele ódio do passado seja trocado pelo amor, sabendo que aquele que ela segura foi estuprador em outra vida, foi o assassino em outra vida. Como é que nós teríamos força para conviver com as pessoas que nós estamos, se nós lembrássemos o que nós fizemos também de errado para com elas? A carga seria insuportável. Deus é misericordioso, coloca o véu do esquecimento, permitindo modificar sentimentos. Modificar sentimentos. Você, pai e mãe, que hoje seria capaz de dar a vida pelos seus filhos de tanto amor. Imagina que nesse momento você, pai e mãe, soubesse que os filhos que você ama tanto hoje fossem inimigos que te maltrataram em outra vida. Talvez pelo amor que você sente, não pesaria tanto ou em nada os equívocos que aconteceram lá atrás. Porque o esquecimento deu a oportunidade de criar laços muito mais fortes do que aqueles que foram criados pelo mal, pelo desequilíbrio, pelos equívocos, pelo momento da falta de reflexão. Não é?
Deus é misericordioso, soberanamente justo e bom e infinitamente misericordioso. Irmãos, Deus nos ama. Deus nos ama. Ele nos criou. Ele deu o seu Filho Jesus para nos orientar. E olha o que fizemos com ele. E é difícil para nós entender o amor incondicional de Deus para com todos os filhos, porque nós ainda não conseguimos ter, nem com os mais entes queridos, esse amor incondicional. Eu acho que eu já tive a oportunidade, irmãos, num outro encontro que nós tivemos, não recordo em qual exposição que foi, mas eu acho que eu já tive a oportunidade de falar assim para vocês, que Deus, Ele ama a todos da mesma maneira, tanto a mim, quanto àquela pessoa que assassinou a minha filha. E é difícil, né? Para a gente entender como é que Deus, como é que Jesus, como é que a espiritualidade superior, ela pode ter a mesma feição de amor, de carinho, tanto para a minha filha que foi assassinada brutalmente, quanto para o assassino dela. Aí eu já tive oportunidades, acredito eu, de fazer uma seguinte comparação que eu achei fantástica isso, para entender esse amor incondicional. Isso aí eu li no livro Cabana, tem até o filme sobre ele. É hipotético, mas entra na história comigo. Você, pai e mãe, que tem 2 ou mais filhos. Vamos supor que um dos seus filhos cometa um crime de assassinar o filho de alguém. E que Deus chegue para você e fale o seguinte: ó, papai, ó, mamãe, seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Você que tem 2 ou mais filhos, você vai escolher para mim, pensa em 2 dos teus filhos aí. Pensa em 2 filhos. Lembrando que um deles assassinou o filho do outro. E Deus fala assim para você: escolha um filho para mim. O filho, pai e mãe que você escolher, vai estar lá comigo, lá, entre aspas, no paraíso, no céu, lá comigo, do meu lado, vivendo a felicidade e a paz eterna. Só que o outro filho, segundo filho que você escolher, eu vou condenar a sucessivas reencarnações de sofrimento eterna. É uma suposição. Deus nunca faria isso. Mas entra na história. E eu te pergunto, pai e mãe, qual dos teus 2 filhos, pensa neles agora, pensa nos teus filhos agora, pensa neles. Qual dos 2 filhos você escolheria para as reencarnações de sofrimento? Qual? O que matou o filho do outro ou o que não matou? Escolhe. Deus está insistindo. Alguém tem que ir, vamos colocar entre aspas, para o inferno. Alguém tem que ir para o inferno. Escolhe. Quem, pai e mãe? Qual dos teus 2 filhos você escolhe para o inferno? Para sofrer. Vai? Que matou ou que não matou? Ah, não consegue? Deus está insistindo, ele é Deus. Alguém tem que ir para o inferno. O que você diria talvez para Deus? Já que alguém tem que ir, eu vou no lugar dele. Entende, gente? Entende? Se nós que somos imperfeitos, nós não conseguiríamos condenar o nosso filho ao sofrimento, por mais equivocado que seja o erro que ele cometeu, você imagina Deus. Ele é pai, ele é mãe.
E ele sente infinitamente mais do que nós sentimos para os nossos filhos. Ele ama tanto a mim, quanto a minha filha que foi assassinada, quanto o assassino. Porque é filho dele. É filho dele. Por acaso nós não vemos aquelas mães que vão visitar os seus filhos nos presídios, todos os finais de semana? Para aquelas mães, por acaso, os erros dos filhos, diminuíram o amor que sente por eles? Assim também é Deus. Deus nos ama. E hoje nós percebemos nesse nosso mundo que muitos fatores, muitas coisas são utilizadas, muitas vezes até na mídia, para negar a existência de Deus, né? Usando a ciência. E muitas vezes essa negação, vamos falar assim, científica da existência de Deus por muitos, ela não se sustenta perante a própria razão. Não se sustenta. Se você pergunta, né, para um cientista ou para um ateu, sem criticar e sem julgar ninguém, porque todos nós estamos em grau evolutivo diferentes e que nós temos que respeitar tudo que é divergente da nossa opinião também. Eu não preciso concordar, não preciso fazer, não preciso pensar como o outro pensa, mas eu tenho que respeitar a opinião do outro. Mas quando é usado, isso nós estamos falando como um momento de reflexão, entenda isto. Quando é usado a ciência muitas vezes para negar a existência de Deus, e quando você pergunta, então, já que Deus não existe, quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso, a vida? Vamos falar a vida e resumir na vida. Aí nós vamos ouvir que tudo isso é obra do acaso. É obra do acaso. O acaso criou tudo isso. Não é? Porque você fala assim, ó, pergunta para um físico, não estou dizendo que todos os físicos não acreditem em Deus, não é isso. Mas vamos entrar na situação do que nós encontramos, às vezes, a ciência usando para negar a existência de Deus. Tá, como é que se começou, como é que se explica a origem do universo? Era uma vez uma grande explosão, Big Bang. Alguma coisa explodiu. Fragmentos dessa explosão formou toda a matéria conhecida. Planetas, galáxias, estrelas, certo? O nosso planeta Terra é um resultado indireto desse Big Bang, dessa explosão. E a vida ela foi se formando por acasos de reações químicas nos nossos oceanos primitivos. Mas quando você para analisar um pouquinho também, existe um monte de lacunas que nessas histórias não são preenchidas ainda. Alguma coisa explodiu. Muito bem. O que explodiu? Ah, não sabemos muito bem o que explodiu. Uma partícula minúscula explodiu e gerou tudo isso. O que tinha antes da explosão? Ah, não tinha nada. Existia um nada, o vazio antes da explosão. Quem formou aquilo que explodiu? Se não tinha nada. Entende? Quem criou a instabilidade para aquilo explodir? Nada explode por acaso? Percebe? A história começa, era uma vez uma grande explosão. O que tinha antes? Quem formou aquilo que explodiu? Quem criou a instabilidade para aquilo explodir? E aí, irmão? Alguém conhece alguma explosão que gera inteligência? Alguém conhece alguma explosão que gera organização? Complexidade? Aldo, que inteligência que você está falando? Da vida. Olha o teu corpo. Olha o teu corpo como é perfeito.
Olha como as leis físicas são perfeitas. Olha como o universo ele vive em harmonia dessas leis. Tudo foi criado por acaso, uma explosão? Criou isso tudo? Então, muito bem. Alguém conhece uma explosão que gera organização? Alguém conhece uma explosão que gera inteligência, que gera complexidade? Coloca uma bomba numa casa, manda a bomba explodir a casa e pede para os caquinhos da casa se juntarem sozinho, por acaso, para formar um castelo. Ou seja, algo mais complexo do que a própria casa. Que explosão gera organização ao acaso? Qualquer explosão gera caos, bagunça, desordem, anarquia. E segundo esse tal de Big Bang, foi a única explosão para muitos, não todos, que ao acaso criou tudo isso. Eu acredito no Big Bang. O que eu estou questionando são as lacunas que ficam na história quando a gente usa a palavra acaso. E se nós buscarmos como é que a vida se formou especificamente no nosso planeta, nós vamos encontrar a seguinte situação de que nos oceanos primitivos há bilhões de anos, as moléculas se formaram espontaneamente e elas se juntaram para formar a primeira célula, o primeiro ser vivo. Então, quem utiliza apenas o acaso, acredita que a vida surgiu por uma série de acasos, de reações químicas nos oceanos primitivos. Muito bem. Vamos usar um pouquinho de matemática em cima disso, de estatística. Foi feita uma pesquisa que qual seria a chance, naquela imensidão oceânica do passado, as moléculas certas se encontrarem, se formarem ao acaso para formar a primeira célula, o primeiro ser vivo. A estimativa que a chance do acaso produzir isto é uma chance em um número, uma dividido por 10 elevado a 1000. Sabe o que é o número 10 elevado a 1000? É você pegar o número 1 e colocar 1000 zeros depois dele. Pega o número 1 e escreva 1000 zeros depois do número 1. Faz aí agora que eu espero. Pega lá o papel e a caneta, coloque o número 1 e coloque depois desse 1 1000 zeros. Vai, eu espero. Amiguinho, a chance do acaso ter criado sozinho a vida é você pegar o número 1 e dividir por esse número gigantesco que eu falei para você escrever. Gente, 1 seguido de 1000 zeros. Olha a chance disso acontecer, é pegar o 1 dividido por esse número. Amigo, não existe estrelas no universo que dê esse número. Não existem grãos de areia no nosso planeta que dê esse número. Como 1 dividido por esse número, é absurdo a gente conseguir imaginar como isso é difícil. Eu vou criar um simbolismo para entender como isso é difícil. Quer ver? Vamos imaginar que você, nos dias normais aí, que a gente não estava em quarentena, você chegando em casa, você encontrou um bolo de chocolate em cima da mesa da cozinha. E eu quero que você me diga quem fez o bolo de chocolate que está em cima da mesa. Quem? Talvez você vai dizer que alguém da sua casa pegou os ingredientes, manipulou os ingredientes
e fez o bolo de chocolate. Quem acredita que teve o manipulador do ingrediente, acredita que tem esse arquiteto, que vai utilizar as matérias do universo, as energias, para construir a vida, para construir tudo isto. E se eu te falar que não foi assim que o bolo de chocolate foi feito? E se eu te falar que o bolo de chocolate foi feito por 1 dividido por aquele número gigantesco? Ou seja, o acaso é que fez o bolo de chocolate. Quer ver como é que eu faço um bolo de chocolate com 1 dividido por esse número enorme? Só para você saber a dificuldade que é esse número. Bom, sei lá, alguém da sua casa vai no mercadinho aí próximo comprar algumas coisas que estão faltando para casa, para o final de semana. Mas como essa pessoa não ia voltar para casa naquele momento, ela pediu para o pessoal do mercadinho entregar as mercadorias no finalzinho da tarde, que ela estaria lá para recebê-las. Então, no finalzinho da tarde, o pessoal do mercadinho vai carregar as mercadorias com um dos outros clientes também, naquele caminhãozinho fechado, aquele caminhãozinho baú, e vai fazer entrega pelo seu bairro. E quando o caminhão está passando pela rua da sua casa, um pouco uma descida aquela rua, sem mais nem menos, uma pessoa passa na frente do caminhão de repente. O motorista assustado freia bruscamente o caminhão. E o caminhão começa a capotar. E o caminhão vai capotando, capotando, capotando pela descida da rua da sua casa. Lá atrás, as mercadorias vão virando o maior caos, a maior bagunça. Os ovos batem e quebram. Saquinho de farinha rasga. O leite derrama. O Toddy, o Nescau explode. E o caminhão capotando, capotando pela rua da sua casa. E ele para de capotar bem na frente da sua casa. O motorista assustado sai do caminhão. O caminhão explode e pega fogo. Os bombeiros são chamados. Controlam o fogo. Mas a caçamba do caminhão está muito quente ainda. Não dá para relar. Quando esfria, os bombeiros abrem a caçamba do caminhão. Que surpresa! Um bolo de chocolate made in caminhão. Feito pelo caminhão. Tinha até cobertura de brigadeiro. Tinha velas acesas. Estava escrito parabéns para você. Como alguém da sua casa saiu lá fora para ver o que estava acontecendo, os bombeiros pegaram o bolo de chocolate feito pelo caminhão e deram para essa pessoa. E ele colocou na mesa da sua casa. É assim que se faz um bolo de chocolate com 1 dividido sobre aquele número gigantesco que eu te falei. Verifique, irmão. É muito mais lógico a história do manipulador dos ingredientes do que acreditar que um caminhão desgovernado possa fazer um bolo de chocolate. Olha o teu corpo, cara. Olha que perfeição. Toda ação inteligente tem que ter uma causa inteligente. Se nós observamos um pássaro derrubado por um tiro, uma bala de uma espingarda, nós não vemos o atirador, mas não podemos negar a presença dele. A bala não surgiu do nada. Toda essa perfeição, toda essa inteligência não pode ter sido criado por acaso. Toda ação inteligente tem que ter uma causa inteligente. O acaso não sustenta. E muitas vezes, irmãos, nós, como falamos, não estamos aptos para entender Deus no grau evolutivo. Talvez como crianças,
O que nós precisamos, na verdade, nesse momento, é sentir Deus. Pois na nossa imperfeição, Deus não é para ser compreendido e não dá em toda a sua magnitude, mas para ser sentido. O cego de nascença, ele não consegue ver a luz, mas ele pode sentir o calor dela. Assim somos nós, cegos espirituais. Onde sentir Deus? Nós somos diferentes uns dos outros. Estamos em graus evolutivos diferentes. Tem irmãos que sentem Deus no nascer do sol, nas flores, no choro do bebê, olhando as estrelas. Outros sentem Deus nas dificuldades, nas vitórias, na doença vencida. Outros sentem Deus dentro de si mesmos, quando se colocam em oração, em meditação sincera. Não importa onde. O importante é que para sentir Deus, nós precisamos nos colocar em sintonia com Ele. E qual é a sintonia de Deus? É o amor. Deus está emitindo por todo o universo o seu amor. E quando nós nos colocamos em sintonia com esse amor, nós conseguimos nos alimentar, nos nutrir dessa energia divina que nos dá força para a caminhada, nos revigora e nos ampara nas dificuldades. Amigos, às vezes é muito difícil, né? A nossa jornada. Às vezes nos sentimos sozinhos. Talvez nos achamos que não vale a pena continuar seguindo o caminho do bem, plantando entre os espinhos da ingratidão. Quando nos sentirmos desamparados pelo mundo, nunca esqueçamos que Deus nos ama incondicionalmente e nos dará todo o tempo que precisamos para chegar até Ele. Não importa para Ele a religião que você tenha. Não importa para Ele a opinião que os outros têm sobre você, ou sua opção sexual, ou se você é rico ou você é pobre. Não importa. Ele te ama incondicionalmente. E Ele nos ama como filho. Como filhos. E o Pai amoroso dá oportunidade dos filhos crescerem, dos filhos evoluírem. E é o que Ele faz conosco, quando nos permite retornarmos tantas e tantas vezes que forem necessárias para o nosso crescimento espiritual. Deus educa pelo tempo, pelo amor, e não pela violência. E não pela violência. Aquele Deus do passado que foi usado como desculpa para as guerras, as cruzadas, e até hoje nós vemos isso, não é Deus. É uma interpretação extremamente equivocada do homem de um Deus. É uma invenção que o homem faz de um Deus, utilizando qualidades humanas. Aquele Deus é carrasco, é guerreiro, ele mata, ele castiga, ele quer a guerra, ele quer a morte do infiel. Isso não é Deus.
Isso é a interpretação que nós, seres imperfeitos, criamos de um Deus. Isso não é Deus. Que muitos irmãos que se dizem ateus, eles se sentem com muita dificuldade de acreditar em Deus, porque eles interpretam Deus como sendo esse Deus criado pelos olhos do homem. Esse Deus que vê tudo isto acontecer e não faz nada. Isso é uma criação do homem para um Deus. Bem diferente do que é Deus realmente. E o ateu, na verdade, muitos, é a pessoa que talvez quer mais acreditar em Deus. Assim como o suicida é a pessoa que mais desejaria gostar da vida. Só que ambos não encontram os motivos. Precisam de algo muito forte, muito concreto, e não encontram. Mas como todos nós somos filhos desse Pai que nos ama imensamente, nenhuma ovelha será esquecida. Se não nessa, mas em outras reencarnações, esse mesmo espírito que hoje tem dificuldade de enxergar, com toda certeza receberá uma fagulha do amor de Deus, que modifique as suas impressões mais íntimas, conseguindo enxergar esse Pai que nos ama incondicionalmente. Obrigado, irmãos. Fiquem com Deus.